Caríssimos, aqui que vos fala é professor Marcão, com mais um Marcão na História, começando um projeto para 2025. Qual é esse projeto? É prepará-los para concurso da ESA, SPSEC, vestibulares e Enem. Marcão na História Marco. Esse aí é o código para você acessar, para difundir para outras pessoas, para acessarem o nosso canal. O objetivo: História do Brasil. Então, e também História Geral. Então vamos começar o nosso estudo da seguinte forma, deixando bem claro para vocês o seguinte: nós temos dois tipos de aluno, o aluno determinado e o aluno talentoso. Qual aquele que eu acredito que tenha êxito no seu objetivo, que é passar na ESA, SPSEC, vestibulares e Enem? Sem sombra de dúvida, é o determinado. Podem estar certo disso. O talentoso tem o talento, mas não tem determinação. Aí, como é que ele chega? Agora, o determinado chega. Vai alcançar êxito. Isso aí é ponto pacífico. E se você for determinado e talentoso, então aí ninguém segura. Tá? O objetivo nosso, nesse ano 2025, nesse projeto, voltando a ativar o canal, né, que fiquei um tempo sem postar nada, é preparar essas aulas para essas provas, esses concursos. Depois que nós alcançarmos um certo conteúdo, eu irei preparar questões, simulados, para realizarmos sobre os assuntos abordados. É claro que nós precisamos aí ter já uma certa quantidade de conteúdo para que seja importante fazer esses simulados. E os questionamentos, se forem feitos, podem ser feitos pelo próprio canal. Né? Vocês têm aquela parte de opinião, onde você coloca ali qual é a sua dúvida e eu respondo, eu leio e respondo para vocês, sem problema algum. Como nós vamos começar então a estudar história para esses concursos? Começamos com a introdução ao estudo da história, aula 1. Aula inaugural. Objetivo do estudo da história. Para que estudar história? Bom, importante porque cai no concurso. Importante. Mas, na verdade, a história ela é fundamental. Você, aprendendo com o passado, você consegue organizar o seu presente e ter um futuro brilhante. Infelizmente, a humanidade não valoriza a sua própria história. Mas olha só, definindo um conceito bem simples, história é a ciência. Quando eu estou dizendo para vocês que história é ciência, é porque tudo que está sendo dito é cientificamente provado. Então, história é ciência que estuda a vida humana. A história está preocupada com a vida humana, mais nada. Posso estudar objetos, seja o que for, desde que tenha utilidade para o ser humano. É uma ciência preocupada com a vida humana. Por ser uma ciência humana, ela não é exata. Então, muita coisa que está sendo dito hoje pode ter mudanças em outro momento. Mas o que está valendo é o que eu vou passar para vocês. É o que nos interessa. Então, história é ciência que estuda a vida humana através do tempo. O que o ser humano fez através do tempo. Mas aí quando você pensa, estuda a vida humana através do tempo, você pensa assim, mas aquele tempo de 2000 anos, aquele tempo do século XVIII, do século XIX, do século XX, na verdade, o minuto que passou já é passado, já é história humana. Perceberam? A história vem até a nossa atualidade, trazendo toda essa bagagem de experiências e conhecimento. Bom, para podermos estudar história, nós dividimos essa história. É divisão cronológica da história. Crono quer dizer tempo. Logia, lógica, estudo. Como a história está dividida no tempo. Como é que ela está dividida no tempo? E com isso eu coloquei aqui para vocês a história do Brasil primeiro, que é o nosso primeiro foco, e depois a história geral. Olha só, aqui eu fiz uma linha do tempo.
Essa linha aqui é o tempo. A linha tracejada aqui na frente é o futuro. A linha tracejada aqui atrás é o passado. A pré-história, anterior à história. No caso aqui, a história do Brasil. Temos a pré-história do Brasil, que pode ser estudada também. Mas a história do Brasil oficialmente começa em 1500, quando Cabral chega no Brasil em 22 de abril. Aí começa oficialmente. Os portugueses, os pioneiros das grandes navegações, chegam ao Brasil. Nesse momento, o Brasil se torna colônia de Portugal. É o Brasil colônia, que vai de 1500 até 1822. Nós vamos estudar todos esses períodos. Não se preocupem. Aqui é apenas uma aula inaugural, para a gente organizar todo o nosso estudo. Em 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência por Dom Pedro I. Começa o Brasil Império, que vai até 1889. Com a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, o Brasil passa a ter início o primeiro reinado, de 22 até 31. Dom Pedro I torna-se imperador do Brasil. Em 31 ele vai embora, por uma série de fatores que nós vamos estudar. E deixa aqui o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos. Aliás, ele vai embora do Brasil, se torna Dom Pedro IV, rei de Portugal, e depois acaba morrendo em 1834. Período regencial. É o período em que Dom Pedro de Alcântara, o filho dele que ficou aqui, tinha só 5 anos, não dava a governar. Os políticos resolveram reger o Brasil. Um monte de problemas, uma disputa pelo poder. E o Brasil passou por várias rebeliões, comprometendo inclusive a sua unidade territorial. Em 1840, Dom Pedro de Alcântara, que tinha 15 anos incompletos, assume o poder no Brasil no chamado Segundo Reinado. Acaba as regências, começa o Segundo Reinado, que vai de 1840 até 1889, quando acontece a proclamação da República. Aliás, ele assume com 15 anos incompletos. Pela Constituição de 1824, ele deveria ter 18 anos. Deram um jeito na Constituição. Esse é o Brasil Império, então até 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. O Brasil República começa aqui e vai até os nossos dias. O que é uma república? O que é um império? O império, o governo é vitalício e hereditário. O governante governa até a morte e passa para o parente mais próximo. Na república, o governante é escolhido através do voto e governa por determinado tempo. Então aqui nós vamos ter votação. Essas votações aí pode ser direta, indireta. Tem uma série de configurações que nós vamos ver que existem situações até estranhas em relação a isso, dentro da história do Brasil. Mas olha só, proclamou a República, começa no Brasil a República Velha, que vai de 1889 até 1930, também chamada de Primeira República. Tome cuidado, porque pode cair nas provas como Primeira República. Aqui nós vamos ter a República da Espada, o governo provisório de Deodoro, a República da Espada, vamos ter a República do Café com Leite e vamos ter a Revolução de 30. Todo esse contexto será estudado. Em 1930, inicia-se uma nova etapa, chamada República Nova, também chamada de Segunda República, que vai de 1930 a 1937. Esse período aqui, em 34 até 34, de 30 a 34, Getúlio Vargas tomou poder. Ele é o líder da Revolução de 30. Getúlio toma o poder e fica até 37. Em 37 ele dá um golpe de Estado e torna-se o ditador no Brasil. Não temos mais república. Por isso que é colocado o quê? Estado Novo. Governos totalitários estavam explodindo pelo mundo. Adolf Hitler, Benito Mussolini e outros. E Getúlio vai nesse embalo. De 37 até 45, Getúlio fica no poder. Na verdade, ele está no poder desde 1930, né?
No Estado Novo ele fica de 37 a 45. O que está acontecendo no mundo nesse período? De 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Hitler no poder, nós temos a figura de Benito Mussolini, tá? Na Itália, Hitler na Alemanha e outros governantes, e Getúlio no Brasil como ditador também. O mundo pós-guerra, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, não quer mais saber de ditadores. Há uma onda democrática. Com isso, Getúlio sai do poder e é eleito o general Eurico Gaspar Dutra, começando a Terceira República, que vai até os nossos dias. Então, essa é a divisão cronológica da história do Brasil. Como está dividido o Brasil cronologicamente? Brasil colônia, Império, República. O Império subdividido em primeiro reinado, regência, segundo reinado. A República em República Velha, ou Primeira República, República Nova ou Segunda República, Estado Novo, Terceira República. Essa é a parte que nós vamos iniciar, nesse contexto que nós vamos iniciar a nossa preparação para a ESA, SPSEX, vestibulares e Enem. A cronologia da história geral. A história geral está dividida em 4 etapas. Então, novamente, a linha contínua é a história, a linha tracejada aqui é a pré-história e a linha tracejada na frente é o futuro, que eu não sei. Quando começa, então, a história e termina a pré-história? A história começa a mais ou menos 4.000 a.C. Mais ou menos porque não se tem uma data definitiva. O que provoca o início da história? O surgimento da escrita. Possivelmente no Egito ou na Mesopotâmia. Por que Egito ou Mesopotâmia? Porque eram as primeiras civilizações da história humana. Enquanto o homem na Europa e outros lugares estava vivendo em cavernas ou palafitas, esses homens do Egito e da Mesopotâmia já estavam fundindo os metais, já estavam surgindo as primeiras cidades, nós já temos agricultura e comércio bem ativos e todo um processo de desenvolvimento. O grande fator que faz com que surja a escrita é exatamente a questão do comércio. No caso do Egito, nós temos 3 tipos de escrita: hieroglífica sagrada, hierática dos sacerdotes e demótica popular. No caso do Egito, a escrita hieroglífica é usada só para questões religiosas. A hierática só para as questões dos sacerdotes e a demótica do dia a dia. Uma sendo simplificação da outra, mais complexa, é a hieroglífica. E a Mesopotâmia? A Mesopotâmia vai se desenvolver, surgem as primeiras cidades, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, e vamos ter um comércio ativo. A Mesopotâmia hoje seria parte da região do Iraque. E surge a escrita sumeriana, a escrita cuneiforme, forma de cunhas, devido exatamente a essa questão do comércio. Então nós temos surgimento da escrita, começa a história. Primeira etapa, a Idade Antiga, que vai até 476, quando o Império Romano cai. Maior império da antiguidade, dominava 3 milhões de quilômetros quadrados. Norte da África, Europa, Ásia Menor, Oriente Médio, como queira. Grande exército, o mundo daquela época, né, submetido às leis romanas, ao direito romano, falavam o latim. Aliás, eles consideravam bárbaros aqueles que não falavam o grego e nem o latim. E todo esse domínio chega ao fim em 476, por uma série de fatores. Entrou em decadência. E esses povos que eles chamavam de bárbaros, visigodos, ostrogodos, ângulos, saxões, burgúndios, alamanos, suevos, érulos, francos, esses povos invadem a Europa e criam o caos, porque as pessoas que viviam no Império Romano junto com esses bárbaros. E virou uma confusão danada. Vem a chamada Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, que é o feudalismo, e depois vem a Baixa Idade Média, que vai do XI até o XV,
que é o surgimento da burguesia, desenvolvimento do comércio e outros fatores. Nessa época, no final desse período aqui, o comércio era muito ativo. O comércio de especiarias e artigos de luxo, principalmente pelo centro comercial chamado Constantinopla. Comércio ativo de genoveses e venezianos, que era a Itália, não existia ainda o país Itália, mas na região correspondente, e eles faziam esse comércio de especiarias e artigos de luxo. Especiarias, gengibre, noz moscada, canela, pimenta, açúcar, e artigos de luxo, objetos de porcelana, seda, marfim, joias, perfumes, tudo que vocês possam imaginar. E esse comércio era muito ativo pelo mar Mediterrâneo. Em 1453, os turcos tomaram Constantinopla e passaram a prejudicar esse comércio, praticamente impedindo esse comércio, saqueando navios e uma série de outras situações. Deixavam os navios chegarem carregados de ouro e prata para comprar os produtos, saqueavam os navios na ida ou na volta. Lembrando a vocês que naquela época o pagamento era só moedas de ouro e prata, os orientais só aceitavam esse tipo de pagamento. Bom, tomada de Constantinopla muda a vida das pessoas, porque eles vão acabar tendo que achar um novo caminho para o Oriente. E o Mediterrâneo não dá, vai ser pelo Atlântico. E é exatamente pelo Atlântico que eles acabam, os portugueses são os pioneiros, acabam chegando no Brasil. Que é aquela parte lá da história do Brasil que nós vamos ver. Então, com isso, nós temos a Idade Moderna, que vai até 1789, com a Revolução Francesa. A filosofia do liberalismo. Movimentos liberais pelo mundo querendo acabar com as monarquias absolutistas. No caso aqui específico, a Revolução Francesa, que acabou tirando do poder o rei Luís XVI. Aliás, tirando do poder e cortando a cabeça dele. E os burgueses assumem o poder na França. É a Idade Contemporânea, que inicia aqui, que vai até os nossos dias. Então a história está dividida em Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Aí vem a pergunta: por que a história estuda para a história? Porque a história é a ciência que estuda a vida humana através do tempo. Então, se o homem surge na pré-história, como surgiu, a história vai estudar a pré-história. Não vai estudar os grandes répteis, por exemplo, porque os grandes répteis viveram na era Mesozoica, 60 milhões de anos antes dos homens, que nasceram na época Cenozoica. Mesozoica, Cenozoica. Não se encontraram. O que o homem conheceu foi mamute, tigre-dente de sabre, preguiça gigante, esse tipo de coisa. Aí sim. Agora, os grandes répteis não. Então, por isso que a história não está preocupada com essa questão. Está preocupada com os seres humanos, como eu falei para vocês. Aqui tem um esqueminha bem simplesinho, né? Que a gente consegue entender. Pré-história, então nós temos aqui, no caso aqui, pelas características do homem de Cro-Magnon, surge a escrita, começa a antiguidade, principalmente a civilização grega e romana. Nós temos a queda do Império Romano, início da Idade Média, tomada de Constantinopla, início das monarquias absolutistas, Revolução Francesa, o fim do absolutismo e o início da Idade Contemporânea, e aqui o computador, né, como sendo o fator de modernidade da história humana a partir desse período chamado contemporâneo que nós estamos. Bom, claro que toda essa divisão aqui, ela está servindo para nós estudarmos. Se você for para uma universidade a nível de terceiro grau, lá seria uma outra situação. Bom, para finalizarmos a aula de hoje, queria passar para você a seguinte mensagem. Sejam pessoas determinadas. Eu estou aqui para ajudá-los. Vou postar alguns vídeos. Gradativamente nós vamos alcançando o nosso objetivo para começarmos depois os nossos simulados para ESA, SPSEC, vestibulares e Enem. Tá ok? Marcão na história, um abração para todo mundo. Fui!